Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje temos mais uma aula aqui no nosso canal. Vamos lá? Primeiro para as nossas dicas, sempre a tia Rosa vai dar. Por quê, tia? Porque ainda tem pessoas que assistem deitadas, tem pessoas que ainda ficam naquele barulho todo, né? Se você está num local silencioso, mesmo que você não esteja realizando as atividades, mas você vai estar assimilando melhor o conteúdo que a gente vai dar hoje aqui no canal, tá bom? Assim que terminar, começa a fazer a atividade, tá tudo na agenda online, pede para a mamãe dar uma olhadinha lá, quais são as páginas do conteúdo de hoje para que vocês possam fazer a atividade, tá certo? Temos sempre perto de vocês um estojo, tudo aquilo que a gente precisa para uma aula, borracha, lápis, canetinha, lápis de cor, enfim, tudo que vocês possam precisar. Sempre ao lado de você o material didático, ou seja, um livro, caderno, tá certo? Hoje a gente vai precisar do livro de matemática, a página é 166, medidas de comprimento, tá bom? Assim, a gente vai aprender um pouquinho, tá bom? Para medir, podemos usar o palmo da mão ou os passos dos pés, né? Tia, a gente pode usar o palmo da mão? Pode. Vai ser correto? Vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque a minha mão é diferente da mão de vocês, a de vocês pequenininha, da tia é grande, então já fica diferente. Os passos, vai ser como, tia? Eu posso colocar os meus, mas são grandes, os de vocês são pequenos, os pezinhos, então fica um pouco diferente. Antigamente não tinha com que se medir, então era usado o palmo da mão e os passos dos pés, né? Isso tem aqui. Eles usando aqui, eles estão medindo, né? Para quando formavam um metro, eles mediam aqui a distância de uma mãozinha para outra, né? Eles abriam os braços e a distância de uma mãozinha para outra, eles já diziam que era 1 metro, né? Isso, então assim, eles mediam com a palma das mãos, eles mediam com o pé, com o braço, com o dedinho, né? Com o polegar, eles mediam tudo dessa forma. Lembrando que nem todo o pé é do mesmo tamanho, nem toda a mão é do mesmo tamanho, nem todo o braço é do mesmo tamanho. Então, eles começaram a modificar um pouco, né? Por quê? Porque isso surgiu muito antes, antigamente. Então, eles usavam dessa forma para medir. Então, aos poucos, né? Tudo foi se modificando, né? Assim. Então, assim, ó, antigamente eles usavam as partes do corpo como instrumento de medida. Isso causava muita dúvida, né? Como a tia disse, eu tenho um pé maior que o de vocês, então o meu ia dar tantos centímetros e o de vocês ia dar outro. O meu poderia dar 1 metro, o de vocês já ia dar outro. Por quê? Porque é diferente, né? Porque o meu pé é maior do que o de vocês. Então, enquanto o meu dá 10, o de vocês vão dar 5 passos, né? Então, às vezes dava errado por isso. Tinha pessoas que mediam, dava 10 passos, a outra media, dava 8, né? Por conta do tamanho do pé, né? Então, sempre tinha um resultado diferente. Para evitar essa confusão, eles foram, ao longo do tempo, construindo alguns instrumentos, né? Para ter um resultado de medida legal, né? Então, esse instrumento, ele é medido e sempre ele tem 1 metro, que é a unidade fundamental para a gente saber quantos metros a gente pode alcançar. Eu tenho aqui, ó, um comprimento, eu posso medir por drena, por fita métrica, né? Antes a fita métrica ela só tinha 1 metro, hoje a fita métrica já tem mais de 5 ou até mais, né? Então, assim, esses são alguns instrumentos que a gente pode medir comprimento, né? Então, aqui, ó. O metro ele pode ser medido em 100 partes iguais. Gente, é como se fosse... A gente aprendeu unidade, dezenas de centena, não foi isso? É como se fosse uma centena. Quando chega na centena, ele dá 1 metro, né? Então, assim, quando vai chegando na centena, ele já dá 1 metro, tá certo? Então, assim... Quando vai contando, se der 70, então tem 70 centímetros, se deu 80 centímetros. Quando chegar no 100, vai acontecer o quê? Quando chegar no 100, vai dar exatamente 1 metro, tá certo? Porque 100 significa que chegou em 1 metro, tá bom assim?
Então, o centímetro ele é muito utilizado para medir objetos como lápis, borracha, livro, caderno, apontador, cadeira, o que vocês precisarem. Pode medir com a régua, pode medir com a fita métrica, né? Então, tudo isso colabora para que a gente possa fazer o quê? Corretamente a medida do comprimento, né? Como a tia disse, eu tenho um palmo, no palmo maior do que você. Se fosse ainda no palmo, a gente ia medir errado, não é isso? Então, tipo, uma parede, enquanto a tia ia dar 20 palmos, o de vocês talvez desse 5 palmos, não é isso? Então, seria diferente, tá certo? Então, por isso que hoje em dia tem outras formas de medir. Então, aqui, só para vocês entenderem, tá? Eu tenho aqui, na régua de vocês vão ver que tem uns números também assim. Tem um tracinho e vários tracinhos, né? O tracinho, que tem o 0, até o tracinho 1. Cada tracinho desse significa que é 1 centímetro, certo? Então, eu vou contando do 0 até o 1, formou 10 centímetros, né? Aí, formou 1 milímetro. Aí, quando chegar, se eu for colocar, assim, quando chegar em 10, como fosse uma dezena, quando chegar em 10, ele formou 1 milímetro, né? Aí agora sim, se eu for chegar lá no 2, formou 10, formou 2 milímetros, né? Formou 20 centímetros, tá certo? Assim, então assim, ó, esse é 1 milímetro. Cada tracinho desse significa 1 centímetro. Para formar, quando chega no 10, formou 10 milímetros. Chegou no 20 milímetros. Chegou no 30 milímetros. 40 milímetros, certo? Então, do 0 para o 1, eu tenho 10 milímetros. Então, cada tracinho desse significa que eu tenho o quê? 1 centímetro, tá bom? Tracinho, 1 centímetro. Chegando, quando fizer 10 centímetros, formou 1 milímetro, tá bom? Que a gente representa com o mm. Para medir paredes, terrenos, hoje em dia os pedreiros, antigamente os pedreiros tinham que usar, às vezes até a linha para medir alguma coisa e levar para um canto para dizer, ó, quero desse tamanho aqui, né? Hoje em dia mudou as maneiras, para fazer isso eles tinham o quê? Uma fita métrica, só que com o passar do tempo, eles foram usando dessas formas aí. Antigamente, olha, era de madeira, que era aquela flexível que a gente virava, né? Então, era o de madeira. Depois passou o mais moderno, que é esse de cima, lá em cima, o amarelinho, a gente pode medir ele, mas é tipo automático, né? A gente puxou, segura, né? E também as costureiras costumam muito medir, né? Com fita métrica, né? Já os alunos usam o quê? Régua. E hoje em dia as réguas são todas sofisticadas, né? Porque como tem uma menina lá na sala mesmo que usa o quê? Uma régua que ela parece uma borracha, né? A gente vai enrolando ela todinha. Antigamente já não era assim, né? Antigamente era de madeira, depois da madeira mudou para de plástico, agora tem de acrílico, agora tem com essa modelagem que dá pra gente enrolar, né? Tipo um gel, né? Isso, então assim, tudo vai mudando aos poucos. Antigamente media com a mão, com a palma da mão, hoje em dia já mede com objetos, né? A fita métrica, o tecido, ele pode ser usado pelos lojistas de tecido, né? Então, assim, para medir, eles usam muito a fita métrica de pau, de madeira. Então, eles vão medir para eles é mais rápido, né? Até pegou e já mediu bem rapidinho quando a gente vai comprar um tecido. Tia, eu não entendi a aula. Rever novamente, tem o auxílio também do livro, né? Olha sempre a agenda, na agenda eletrônica, na agenda online. Aí vocês vão olhar lá e vocês vão realizar as atividades de hoje. Assim que terminar a aula, já realiza e passa o dia só pra gente se encontrar mais tarde. Então, assim, fiquem com Deus. Tenham um ótimo, maravilhoso dia. Beijo, meus amores.